Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um corte da resolução completa do Enem 2019 PPL. Se você quiser ver a prova completa com todas as questões, o link está na descrição. Uma playlist Enem com as questões ordenadas por conteúdo também está na descrição. Ou uma playlist temática, cinética química, eletroquímica, química orgânica. Todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Fizemos a questão 122, 122. Fizemos a questão 112, agora a gente vai para a questão 113. Essa questão aqui é bem difícil, hein, pessoal? Já vou te adiantar, pegou muita gente. Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de polarímetro. O que é polarímetro? Essa questão é assim, se você sabe, você faz ela em 1 minuto e meio, é só ler o texto e marcar. Se você não sabe, você ia ficar perdido, e algumas pessoas que até sabiam o conteúdo caiu no maior distrator aí da história do Enem, que a gente já vai ver. Então tá, para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de refração, reflexão, difração, giro levógero, giro destrógero. Então vamos ver. O ácido ricinoleico, um ácido graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D-12-hidroxi-octadexis-9-enoico, né? Beleza. É obtido pela hidrólise ácida do óleo de mamona. Então, hidrólise ácida do óleo de mamona obtém esse cara aqui. As aplicações do ácido rinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros. Nossa, então, pelo nome, que ele só deu o nome, né? Ácido D-12-hidroxi-octadecacisenoico. Beleza. Como que a gente vai identificar isso aqui, pessoal? Não é, aí você tem que ter aquele conhecimento, né? Essa questão aqui, pessoal, a gente vai ter que ter um conhecimento de isomeria ótica e eliminar alternativas, deixa eu tirar aqui, né? E eliminar alternativas por conhecimentos de física. Então, refração, reflexão, difração não vai ser. Isso daí você vai estudar na física. Essa questão aqui é uma questão de química, mas ela colocou essas alternativas de física. Tem muitas questões no Enem que fazem isso. Tem uma questão mais antiga que coloca do efeito Tyndall, e aí ele coloca diversos fenômenos aí com luz para você se confundir. Ele estava perguntando da difração de luz. Tem outras questões, então ele coloca vários fenômenos ópticos aí e coloca uma coisa de química que você tem que saber. Então, refração, reflexão, difração, né? Então, por exemplo, aqui tem um raio de luz, né? É o raio incidente, ele bate numa superfície aqui e é refletido. Aí tem o ângulo de reflexão, aí tem a normal aqui. Aí esse raio incidente, ele saiu desse meio, entrou num outro meio, sofreu refração aqui ao trocar de material, né, sair do ar e entrar, por exemplo, num vidro. Aí quando esse raio de luz sai do vidro e volta para o ar, ele sofre refração de novo, então tem o raio refletido, o raio refratado, nada disso, né, tem a ver com o que ele está falando aqui do polarímetro, que a gente já vai ver. Eu vou colocar um polarímetro aqui para você. Difração é quando o raio de luz passa numa fenda e aí ele faz um padrão, né, de difração, você vê na física também. Aqui, polarímetro, pessoal, a gente usa para estudar enantiômeros da isomeria ótica. Enantiômeros, pessoal, o que é, né? Os enantiômeros, aqui eu já vou te adiantar, né? Você teria que olhar, ver que é o menos e falar giro levógero. Assim, é o menos, menos é o enantiômero que desvia a luz para a esquerda, e aí o polarímetro permite determinar esse ângulo de desvio da luz polarizada para a esquerda. Você teria que saber, tipo, muito rápido e ir embora. Vamos estudar aqui agora para a gente entender o que é esse nome, o que é esse menos. Muita gente caiu no maior distrator aí da história do Enem e viu esse D, achou que era de destrógero e marcou o E, mas é levógero, a gente já vai ver por quê. E já vai entender o que é esse D aqui também. Então vamos lá. Enantiômeros, pessoal, substâncias com carbono assimétrico, que é aquele carbono fazendo 4 ligações simples diferentes, eles podem ter o isômero R, o isômero S, o isômero que desvia luz polarizada para um lado, o que desvia luz polarizada para o outro. E aí esses isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, têm a mesma estrutura e têm quase todas as mesmas propriedades. Então, ele ferve a 150 graus Celsius,
um ferve a 150 graus Celsius e o outro isômero também ferve a 150 graus Celsius. Só que uma propriedade física dele que fica diferente é a rotação da luz polarizada, que a gente já vai ver aqui. Então o tema da questão aí para você se localizar, né? Química orgânica, isomeria, isomeria ótica, uso do polarímetro. E você vê também física ondulatória para eliminar essas alternativas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma amostra de uma substância que tem isomeria ótica. Aí o que eu vou fazer? Dentro desse recipiente 5 aqui, então eu estou usando um polarímetro, todo esse equipamento aqui, ó, do 1 até o 7 é o polarímetro, todo esse equipamento do 1 até o 7 está dentro de uma caixa, dentro de um recipiente, e aí você abre esse recipiente, abre esse compartimento, e aí você coloca aqui dentro do 5 a sua amostra. Então, por exemplo, eu coloquei uma substância que tem isomeria ótica. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar desse lado, aqui está o observador, né, o experimentalista, e aí o que ele vai fazer? Ele vai passar a luz por essa substância. A gente já vai entender por que as substâncias têm isomeria ótica, ver o caso da talidomida e tal. E aí o que acontece? Aqui tem um isômero ótico que eu consegui separar. Então tem um que vai desviar a luz para a esquerda, outro que desvia a luz para a direita. Como assim? Que luz? Ele vai desviar a luz polarizada. Aqui a gente tem uma lâmpada. A lâmpada, ela emite uma luz não polarizada. E aí a representação que a gente dá é essa seta na direita, essa seta na vertical e essas duas setas na diagonal. Porque ela vai ter vai ter ondas eletromagnéticas nesse sentido, vai ter ondas eletromagnéticas nesse sentido. Nesse, ela não é polarizada. Ela tem ondas eletromagnéticas para vários sentidos aqui. E aí, ela vai sair, né? Então, 1 é a fonte de luz. 2 está mostrando que essa luz é não polarizada. A gente já vai ver que tem mais... Eu poderia trazer aqui representações dessa luz, mas ia ficar muito longo o exercício. Aí essa luz passa num polarizador, que é um sistema de fendas, então vai ter uma fenda. Quando essa luz, que é toda doida, passar no filtro polarizador, ela vai sair, ó, polarizada na direção que você deixou aqui o polarizador. Então ela agora virou uma luz polarizada. Então antes que ela era toda doida, agora ela tá vindo assim, ó, só nesse jeito aqui, a onda eletromagnética só de frente assim para você, e ela tá vindo polarizada. Quando essa luz plano polarizada, né, também pode ser falada, quando essa luz polarizada 4 passar no recipiente 5, que tem a sua amostra da sua substância, ela vai sofrer um giro. Aqui no caso, né, ela sofreu um giro para direita do observador. Então se você olhar aqui, né, ela tava assim, aqui vai ser a minha direita, ela sofreu um giro à direita do observador. Então você que é o observador, estava vendo a luz passar assim, ela sofreu um giro à direita do observador. Então o observador é você, não sou eu. Então a luz ia vindo, sofreu um giro à direita. Essa substância aqui a gente classifica ela como destrógira. E aí a gente pode colocar um símbolo D ou um símbolo mais para esse isômero aqui, esse isômero ótico. Então a luz polarizada sofreu esse giro, desviou para a direita. Aí esse polarizador aqui, pessoal, ele vai ajustar o observador, ele vai ajustar para poder ver. Esse filtro polarizador aqui, 7, pessoal, vai permitir o observador determinar se a substância desvia a luz para a direita, se ela desvia a luz para a esquerda ou se ela não desvia. Então você é o observador, aqui tá a fenda, beleza? Se ela não desviasse, aqui tá o polarizador. Aqui tá a luz polarizada. Se ela não desviasse, ela ia passar bonitinha na fenda, beleza? Ela ia passar bonitinha na fenda. Só que ela desviou a luz. Como ela desviou a luz, né? Na verdade, ela desviou a luz para a direita, para a sua direita aí. Como ela desviou a luz para a direita, ele não observa nada. E aí, o que ele tem que fazer? Ele vai girando essa fenda, ó, a fenda tá aqui entre os meus dedos. Se ela não desviasse a luz, ele ia ver a luz polarizada passar. Mas como a amostra que está ali no recipiente 5 desviou a luz para a direita, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que girar esse polarizador do 7 para aí sim a luz passar, e aí quando a luz passar pela fenda, ele vai ver que sofreu um desvio para a direita. Como que vai ficar isso aqui para ele vendo? Então, ó, aqui estava a referência, né, a linha do meio. Ele observou que ao invés da luz vir assim, ela veio desviada para a direita. Como fez esse desvio no sentido horário do relógio, a gente fala que essa aqui é uma substância destrógira e a gente usa o símbolo D minúsculo ou mais dentro do parênteses aqui.
E aí que veio o maior distrator da história do Enem, que eles colocaram ácido D menos, o nome da substância. Esse D maiúsculo fora do parênteses não tem nada a ver com esse desvio da luz plano polarizada que você observa nesse equipamento aqui que ele falou, que chama polarímetro. Esse D aqui a gente já vai ver o que é, mas é outra coisa de uma projeção de Fischer, que é uma coisa bem mais avançada que a gente nem vê no ensino médio, nem é para ver no ensino médio. Agora, esse menos entre parênteses está falando o quê? Esse aqui é o desvio para a direita, o menos é quando desviar para a esquerda, e aí vai ser o isômero levógero, que desvia a luz para a esquerda, você pode usar o L minúsculo ou menos dentro do parênteses aqui. Beleza? Então você entendeu que existem substâncias que possuem essa característica de ser isômero ótico, que possui um carbono assimétrico, que a gente já vai ver, e ela pode desviar a luz para a esquerda ou para a direita. Tem como você olhar para a molécula e saber se ela desvia a luz para a direita ou para a esquerda? Não. Ela vai desviar essa luz polarizada para a direita ou para a esquerda, você só vai descobrir isso de forma experimental. Então, rotação da luz polarizada experimental. Você vai pôr ela aqui dentro e vai falar, desvia para a direita, desvia para a esquerda. Beleza? E aí tem um ângulo aqui, né? Ele falou, permitem determinar o ângulo de... Então, por exemplo, esse ângulo aqui foi 15 graus no sentido positivo, né? No sentido do relógio. Foi 30 graus. Essa outra substância foi 5 graus. Então, esse ângulo de desvio, você faz ele de forma experimental. Não dá para você olhar para a molécula e falar, beleza? Esses isômeros óticos também, né? Esses enantiômeros, esses isômeros óticos no caso aqui, eles interagem também de forma diferente com outros compostos. O principal exemplo é a talidomida, para a gente revisar bem aqui a isomeria ótica. E aí a talidomida ela tem efeitos biológicos diferentes aqui, a gente já vai ver a talidomida. Então o que acontece? O que desvia a luz para a direita, ela tem quase todas as propriedades físicas iguais àquele que desvia a luz para a esquerda, mas o fato de desviar essa luz polarizada de forma diferente faz com que elas não tenham a mesma propriedade, as mesmas propriedades físicas, quase todas, menos essa. E as interações dessas substâncias com o seu corpo são diferentes também. No caso da talidomida, uma combatia enjoo e a outra, né, o outro isômero não combatia enjoo e causava problemas no desenvolvimento dos fetos em mulheres grávidas. E aí atrapalhava o desenvolvimento, a criança nascia com deficiência. Só pra gente terminar aqui essa parte do nome, o que é esse D aqui então? Então vamos lá. O que é esse D aqui? Esse D é da projeção de Fischer. Então, por exemplo, aqui eu peguei a glicose, essa glicose assim, né, aberta, e coloquei ela desse jeito, a gente coloca os carbonos assim em linha no eixo central, e aí quando cada carbono desse daqui, né, cada carbono desses aqui do meio, esse aqui é um carbono assimétrico, a gente já vai ver aqui no caso da talidomida o que é, mas esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono são carbonos que permitem criar esse tipo de isomeria ótica que causa esse desvio da luz. E aí, esse D aqui, só por curiosidade, você não precisa saber, não precisa entender muito bem. Nessa projeção de Fischer, quando a hidroxila do penúltimo carbono, não desse último aqui do CH2OH, quando a penúltima tá para a direita, tá para a direita, ele é o D. Quando essa hidroxila tá para a esquerda, ela é o L. Aí você tem a D-glicose, você tem a L-glicose, beleza? E aí se você tiver... e tem uma mistura da D com a L. Eu tenho a DL-glicose, então eu tenho um pouquinho da D, um pouquinho da E para L, beleza? Então esse D foi o maior distrator aí da história. Todo mundo viu o D, achou que era giro de destrógeno de girar para a direita. Mas não é, você tem que ver que é o menos que tá aqui. Também tem a mistura racêmica, tá, pessoal? A mistura racêmica, o que é? É você ter a mesma quantidade em mols do enantiômero, do isômero levógero e do isômero destrógeno. Então, eu tenho, por exemplo, 2 mols do destrógeno, 2 mols do levógeno. Então, 2 do D e 2 do L, mas não desse D aqui maiúsculo, desse D do desvio. Se eu tiver a mesma quantidade equimolar, um pouquinho queria desviar um ângulo para um lado, a outra quantidade de mols queria desviar para o outro, e aí o que vai acontecer? Vai acabar tendo uma compensação que essa luz polarizada, ela não vai sofrer desvio aqui no polarímetro. Por quê?
Uma desviou um pouco para um lado, outra desviou um pouco para o outro, mas isso só acontece se você tiver a mesma quantidade em mols desses dois, desses dois isômeros, beleza? Se tiver a mesma quantidade em mol, for uma mistura que a gente chama de equimolar. Equi, igual molar, mesma quantidade de mols. Então, beleza, você entendeu o que é o polarímetro, como que a gente usa. Esse D aqui vem de uma projeção de Fischer, por exemplo, da D-glicose, nada a ver com esse polarímetro. E aí, o caso clássico, né, da talidomida. Então aqui tem a talidomida, né? Tem o isômero R e o isômero S. O que é isômero R e S? Você acabou de falar de D+, ou L-. O que é o RS? O RS é a configuração absoluta. Essa configuração absoluta, eu não vou ensinar como é que faz aqui, porque você não precisa saber disso, mas aonde vai ocorrer a isomeria ótica? Quando você tiver, por exemplo, aqui nesse roxinho, um carbono fazendo 4 ligações simples diferentes, com 4 ligações simples com grupos diferentes. Então, tudo que está aqui para cima é diferente de tudo que está aqui para baixo, um hidrogênio e um N com tudo isso daqui. Então, tem 4 ligações simples com 4 coisas diferentes. Esse é um carbono assimétrico. Aí, a gente químico olha para essa molécula, assume prioridades, então, o hidrogênio tem menor prioridade, fica para trás. O nitrogênio tem maior prioridade, vai ser o 1. Aí você vê, 2 aqui nesse caso do C dupla O, então, esse daqui é para a direita, e a gente faz a classificação como R. Esse daqui, ele já é a imagem especular dessa outra molécula, então é a mesma fórmula, só que a estrutura tá diferente. Aqui, se você olhar, esse grupo tá para cá, esse grupo tá para cá, esse tá para lá, esse tá para lá. Este carbono, ele é como se tivesse um plano aqui, que fosse um espelho, onde esta molécula é a imagem no espelho, então essa é a molécula R, por exemplo, e aí tem um espelho aqui, e essa é a molécula S. E aí a gente olha para a molécula e faz essa classificação R ou S, para esses carbonos aqui. Essa é a configuração absoluta. Então se for R, desvia a luz para a direita, se for S, desvia a luz para a esquerda? Não. Você só sabe o desvio experimental aqui da luz polarizada no polarímetro. Esse R e esse S que a gente usa para os carbonos assimétricos ou carbono quiral, ele é pela molécula e não te diz isso, beleza? Então essa é a configuração absoluta que a gente usa para diferenciar uma molécula da outra. A talidomida R e a talidomida S têm as mesmas propriedades físicas, mas uma desvia a luz plano polarizada para um lado, outra desvia para o outro. E no nosso organismo, uma combate enjoo e a outra causa problemas em mulheres grávidas e as crianças, o desenvolvimento dos fetos, né, na barriga da mãe sofre problema de formação e aí atrapalha o desenvolvimento do bebê. E aí nasceu diversas crianças com essa questão, por causa que os isômeros, esses isômeros óticos, eles têm reatividade diferente no nosso organismo. Então, isso é o principal. A gente fez uma mega revisão aqui numa questão que a gente faria em 1 minuto, beleza? Então, o que esse equipamento permite determinar? Permite determinar ou o giro destrógeno ou o giro levógeno. Se tem o menos, giro levógeno. Este é o contrário desse caso aqui, né? Que desviou a luz polarizada para a direita. Beleza? Sugestões aí para você. Esta questão do Enem 2023, primeira aplicação, para você determinar, achar esse carbono assimétrico nas moléculas. Então tem várias moléculas, ache o carbono assimétrico nessas moléculas. Bem interessante. E essa questão aqui da UFSC, IFSC e IFC, né, para você discutir diversos pontos sobre isomeria ótica, discutir o caso da talidomida, discutir o número de isômeros que vai ter uma substância. Então vale muito a pena essas duas questões para você se aprofundar aí nessa parte da química orgânica, beleza? Vamos para o próximo exercício.